Olá pessoal, nesse final de semana que passou eu tive mais uma vivência com a ayahuasca e foi a 8ª vivência. As outras 7 estão relatadas no blog para quem se interessar, né, quiser saber um pouquinho mais. Eu escrevi bastante sobre cada uma delas, vale a pena como conhecimento. E foi uma excelente vivência. Eu até quero fazer um vídeo depois comentando vários aspectos sobre ela, né, para não esquecer. O bom da gente escrever ou fazer vídeo é esse ponto. A gente não esquece do que passou, né? Pode retomar depois e ponderar um pouco melhor. Vou falando um pouquinho mais sobre a ayahuasca, né? Ainda tem muita questão mal resolvida, tem muito mito, muita história envolvida com a ayahuasca. Basicamente, a ayahuasca é uma bebida que é formada pela união básica, né, de duas ervas, o jagube e a chacrona. O jagube é o cipó, e a chacrona é uma árvore, tipo um arbusto, assim, deve chegar a 3 metros, 4 metros, alguma coisa assim. Coloca-se essas duas plantas para ferver por um bom tempo, né? Por um bom tempo, 12, 14 horas, dependendo da qualidade da ayahuasca. E no final a gente fica com um líquido bem consistente, marrom, meio leitoso, meio dourado às vezes, um cheiro bem característico, bem forte, bem intenso. Um gosto terrível, eu comparo um pouco ela com chá, me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro. E um sabor levemente alcoólico, assim, lembra tipo quase um vinho, alguma coisa. E a ayahuasca ela tem uma característica interessante, que ela tem um componente que é o DMT. O DMT é um componente que está presente no nosso corpo, mas existe um outro chamado MAO, que ele inibe a ação do DMT. O jagube tem um inibidor de MAO natural. Então, quando se juntam essas duas, o DMT que está presente na chacrona, que fica muito intenso, ele consegue atuar no nosso corpo, né, porque o inibidor do MAO permite que o corpo aproveite e processe esse DMT que está sendo ingerido, né, via oral. E a gente toma o chá, a dose varia muito de local que você vai tomar, mas uma média assim de 100 ml cada dose, certo? Às vezes um pouco mais, um pouco menos. A quantidade de ayahuasca é interessante a gente observar, eu vou comentar um pouquinho sobre isso depois, né? A quantidade que a gente está ingerindo. Toma essa ayahuasca e ela vai para o nosso estômago para ser digerida. Antes de prosseguir, eu queria comentar um detalhe também interessante, que o termo ayahuasca ele é mais genérico. Tá? Tem outros nomes indígenas, assim, são quase 50, 60 nomes diferentes, alguma coisa assim, né, para essa bebida. A ayahuasca ela é mais conhecida. E a ayahuasca ela se tornou mais popular e mais divulgada com o mestre Ineu, que viveu na Amazônia, né, e ele criou uma religião, o Daime. Né? O Daime é uma corruptela. Haviam alguns cantos, algumas orações que eles faziam, que era dai-me isso, dai-me aquilo, né? Eles pediam para as divindades e para seres que eles acreditavam. E com o tempo, o dai-me, né? Dê-me alguma coisa, juntou-se e ficou o Daime, né? E o Daime criou, então, uma religião. Nós temos a UDV, União do Vegetal, nós temos a Barquinha, e essas religiões se espalharam pelo Brasil inteiro e foram para fora, para outros países, inclusive. Uma breve pesquisa na internet vai trazer bastante informação. Então, normalmente a gente fala em Daime quando se está inserido nesse contexto de uma religião, certo? Com um ritual todo especial, né, de cada religião. E se fala em ayahuasca
quando se tem uma vivência, um ritual mais xamânico, né, mais ligado assim, mais básico, ligado ao planeta mesmo, certo? Sem um contexto religioso. Apesar de que cada pessoa que conduz a vivência, que conduz o ritual da ayahuasca, incorpora as suas crenças, né? Incorpora no ritual ali os seus deuses e divindades e assim por diante. Então há um ritual, há todo um processo, realmente um culto religioso, sem a conotação religiosa, para que se faça a vivência. Eu particularmente gosto de uma coisa assim um pouco mais aberta, mais tranquila, né? A parte de religião assim muito rígida não me agrada muito. Então, nas vivências que eu tive, o que acontece? A gente ingere o chá, né? Então, retomando um pouquinho ali atrás, a gente vai ingerir o chá e cada um vai para um canto, vai para um banco, uma cadeira, né? E a gente vai começar um processo introspectivo, um processo de meditação. Deitar logo no começo não é muito recomendado, né? Porque a digestão do chá é um pouquinho complicada, e então o ideal é que se fique sentado. Apesar de algumas pessoas já relatarem nos primeiros momentos um enjoo, dificuldade de digestão, vontade de vomitar, o ideal é que a gente resista a esse momento inicial para não vomitar o chá de volta, né? Para permitir que a gente possa fazer a digestão correta. Também não é recomendável que se tome o chá em jejum. Eu fiz um jejum assim parcial na primeira vez que eu tomei o chá, e foi muito ruim mesmo. Então, uma alimentação leve, né? E umas 3 horas, 4 horas antes de ingerir o chá é aconselhável, tá? É aconselhável. Tomamos o chá, ficamos lá no processo de meditação, de introspecção, e em torno de 20 a 30 minutos, dependendo de cada organismo, de cada pessoa, esse chá que caiu no estômago ele começa a ser processado, né? Começa a ser digerido. A partir desse momento, o DMT ele começa a entrar na nossa corrente sanguínea e vai até o cérebro, certo? Então, é um processo que não tem controle, não tem como se evitar isso. O que muda muito é como o organismo processa o chá e o quanto de DMT ele consegue trabalhar para ter algum efeito. Um detalhe interessante é que, mesmo a gente tomando a dose do chá, ele não é processado totalmente, né, automaticamente, numa máquina no nosso organismo. O organismo vai digerindo aos poucos e ele vai se acumulando e vai aumentando a quantidade de DMT que está presente no sangue e circulando no nosso corpo. Isso produz o que eu chamo de ondas. Ou seja, se junta uma certa quantidade de DMT no cérebro, ele produz uma vivência e passa. Dali a 2, 3 minutos vem mais uma onda, e assim o processo segue por 1 hora, 2 horas, dependendo de cada pessoa, dependendo de cada organismo, e dependendo também da qualidade do chá que a gente está ingerindo. Então, após esses 20, 30 minutos iniciais, a gente começa a sentir as primeiras percepções, né, as primeiras alterações. Comigo, ao longo do tempo, principalmente a primeira etapa é a parte visual, né? Começam a ocorrer alterações visuais muito perceptíveis, então é um indicativo de que já está atuando o DMT, né? Já está atuando. Esse DMT atuando no nosso corpo, no nosso cérebro, ele vai produzir, ele vai permitir que ocorram algumas vivências interessantes, que é o grande ponto de interesse da ayahuasca, né? Na verdade, ele vai liberar, ele vai romper alguns bloqueios naturais que a nossa mente tem, que o nosso cérebro tem, produz, e permitir que se tenha algum tipo de expansão de consciência, algum tipo de vivência.
Entretanto, isso não é assim uma regra. Não é uma regra, como eu falei agora há pouco, essa questão de cada organismo é diferente, e realmente cada organismo processa diferente, trabalha diferente do MT, né? Ele atua em vários níveis, em várias camadas. E essa atuação varia muito de pessoa para pessoa, então, e o que acontece? Às vezes a pessoa passa muito tempo nos estágios iniciais e não se tem uma vivência razoável, motivadora, ou alguma coisa assim, né? Muitas pessoas acabam desistindo mesmo, né? Acham que não tem utilidade e acabam buscando outros caminhos. Então, uma correta orientação por parte da pessoa, né, do homem da medicina, que eles chamam, do xamã, ou da pessoa apenas que está conduzindo ali no ritual todo, é muito interessante, muito importante, porque vai esclarecer como é que funciona esse processo da ayahuasca. E uma das primeiras coisas que a gente tem nesse processo todo é que o corpo físico é a primeira etapa, né? A primeira etapa que a gente tem. Há uma purificação, há uma correção, uma harmonização de corpo físico. Tanto de liberação de toxinas, seja através do vômito, de diarreia, né? Um processo de limpeza, de purificação muito intenso, às vezes, para algumas pessoas, enquanto que para outras já não ocorre. Mas essa é a primeira etapa. Depois que essa etapa ela se equilibra, e pode ser após uma vez que a gente toma o chá, ou na segunda vez, ou na 10ª vez, depende de cada pessoa, de cada organismo, a gente começa a ter outros processos fluindo. Seja a nível emocional, seja a nível mental, ou seja a nível espiritual, certo? Eu vou comentar em outro vídeo, até para não ficar muito longo, como é que funciona comigo, né? Como é que eu percebi, como é que eu vivenciei esses momentos. É interessante para esclarecer um pouquinho, para ajudar um pouco as pessoas. Eu considero a ayahuasca assim, uma oportunidade muito, muito grande da gente entrar em contato consigo mesmo, da gente ter uma expansão de consciência e buscar e pesquisar e se experimentar em muitas questões. Mas também percebo que há um custo muito grande nisso envolvido, que muitas pessoas acabam não se dando conta. Há um custo energético envolvido muito grande, né? A gente precisa perder um pouquinho essa ilusão de que as coisas são naturais, são de graça, são comuns. Não. Para todo o processo que você fizer de vivência, de busca, há um custo energético, certo? Há um custo de energia, seja física, emocional, mental, espiritual envolvido. E a ayahuasca tem essa questão física que é muito intensa, Digerir o chá é algo assim bem complicado para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas não se percebem tanto, não sofrem tanto com isso, né? Mas há o desgaste, né? E após o desgaste a gente precisa recuperar isso. Seja melhorando a alimentação, seja dormindo um pouco mais, alguma coisa desse estilo a gente vai ter que fazer para poder realmente se recompor. Tanto isso é verdadeiro que normalmente as vivências com a ayahuasca são de 15 em 15 dias. Certo? É o que o pessoal sugere. Por quê? Para dar um tempo, né, além da gente assimilar esse conteúdo que vem emocional, mental, o corpo físico se reequilibrar. Tem pessoas, assim, xamãs, assim, que trabalham constantemente com isso, né? Então o corpo vai desenvolvendo todo um ritmo diferente. Mas também eles têm uma alimentação diferente, um ritmo de vida diferente, que permite que se incorpore essa ayahuasca com mais intensidade. Para as pessoas normais, comuns, assim, precisa ficar atento a esse custo e respeitar, né? Respeitar o corpo, respeitar o nosso ritmo, para a gente poder aproveitar melhor. A ayahuasca também eu considero a ayahuasca de uma forma assim muito brusca, né? Muito direta, certo? Ela vai atuar no cérebro da gente, no corpo físico da gente, no mental. Ela vai atuar de uma maneira assim muito rápida, muito profunda, vai quebrar os bloqueios e vai permitir que venha à tona
um conteúdo emocional, um conteúdo mental muito vasto, muito grande, que normalmente a nossa consciência, né, através dos seus mecanismos, consegue reprimir, certo? Questão de ego, superego, id, todo aquele contexto ali, né, que a psicanálise fala bastante. Então, tomando chá, isso vem tudo abaixo e o conteúdo que a gente está reprimindo, que a gente está bloqueando, vem à tona para ser resolvido, para ser trabalhado. Tá? A função da ayahuasca é crescimento, é autocrescimento, né? Autoconhecimento. Doloroso, um pouco doloroso, mas que vale a pena, realmente vale a pena. Eu diria que as pessoas que têm medo, que têm curiosidade, que experimentem o chá, pelo menos uma vez, né? Para ter essa vivência, para poder falar da coisa com uma certa propriedade, não apenas de ouvir ou de ler a respeito. Então, acho que a gente tem que experimentar para poder falar corretamente sobre o assunto, certo? Então, acho que é basicamente isso que eu gostaria de comentar nesse instante sobre a ayahuasca. Eu vou retomar o assunto mais vezes. Pretendo fazer outras vivências, eu acho que ainda tem alguns materiais que eu preciso trabalhar melhor. Eu iniciei um processo ali pela sexta ou quinta ayahuasca, que se intensificou muito nessa última, mas que me deixou um pouco curioso e me deixou um pouco frustrado. Então eu vou retomar isso no outro vídeo. Era isso, pessoal. Obrigado.